Muito bem, eu tenho um FAM positivo. FAM, para quem não sabe, é fator antinuclear que a gente encontra em pacientes com doenças reumáticas. Então ele tem um FAM positivo de 1/320. O que significa isso? É a diluição, né? O que é o FAM? É um marcador que nós encontramos através de reações por anticorpos, de quimiluminescência, nós encontramos dentro do núcleo da célula, tá? E pacientes que têm doenças reumáticas, eles têm, por assim dizer, essa positividade. Essa positividade ela pode ser encontrada, por assim dizer, na avaliação em várias diluições. Então você pega lá um concentrado, mais concentrado, você coloca lá o reagente e você vê se vai haver a reação. Então assim, você tem diluições desde 1/40, 1/80, 1/160 e 1/320. Quando é uma diluição de 1/40, existe uma grande chance, por assim dizer, de dar um falso positivo, porque nessa diluição, essa reatividade ela pode ser encontrada em boa parte da população, não em todos, mas em boa parte da população. Isso não indica doença. Quando você vai aumentando a diluição da amostra a ser analisada, ou seja, diluindo ela mais, né? Ou seja, você vai botando para 1/80, ainda é considerado, pode ser considerado um falso positivo. Mas quando começa de 1/160 e 1/320, ou seja, mesmo a amostra sendo analisada, estando bem diluída e naquela amostra diluída dando a reação, então você pode considerar fortemente a possibilidade do paciente estar desenvolvendo, por assim dizer, uma doença reumática. Mas nesse caso, esse paciente ele não tem nada, ou seja, ele tem uma reatividade de 1/320, ele não apresenta nenhum sintoma, ele não apresenta dor nas articulações, ele não apresenta lesões na pele, não apresenta sintomas nos órgãos, gastrointestinal, pulmonar, coração, nada. Ou seja, é um paciente rígido, mas tem a positividade de 1/320. É importante notarmos que pode haver essa positividade devido, às vezes, a quadros infecciosos ou vírus em latência. Isso pode induzir. E até 3,2% dos pacientes saudáveis, que não têm absolutamente nada, não tem infecção, não tem doença reumática, não tem nada, acabam tendo essa positividade. Ou seja, é um erro na técnica de avaliação da possibilidade de doenças reumáticas, tá bom? E é importante também entender que pacientes que têm até a diluição de 1/40, 40% da população mundial tem essa positividade. Isso não indica absolutamente nada. Então, ou seja, 40% da população mundial que tem a diluição de 1/40 não tem absolutamente nada, tá bom? Então não é para nós ficarmos preocupados em relação a isso. Começamos a ficar preocupados a partir do momento que começam os sintomas a aparecerem, tá? Então, aparecendo os sintomas, a gente precisa entender melhor essa doença e fazer o diagnóstico mais preciso, saber se é um lúpus eritematoso sistêmico, se é uma artrite reumatoide ou qualquer outro tipo de doença reumática que tenha uma ação mais sistêmica, por assim dizer, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.